chão e Exu Mirim apareceu de patins para poder salvar ela. É fofoca com pipoca, que tu pegue a sua. Aqui nesse canal a gente conta as melhores fofocas religiosas e sobrenaturais. E a única coisa que eu peço é para poder se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo para que esse conteúdo possa ser entregue para mais pessoas. E você aí de casa que tiver uma fofoca para a gente, manda o seu relato aqui, ó, nessa rede social. Agora vamos para a nossa fofoca, então pegue a sua pipoca. Ela tinha um relacionamento com um rapaz, só que então eles terminaram, cada um foi para o seu rumo, só que eles moravam no mesmo bairro. E como era de se esperar, eles sempre se esbarravam pela rua, mesmo ela evitando frequentar certos locais. Beleza! Um belo dia então ela percebeu que o cigarro dela tinha acabado. Ela é fumante. E aí ela decidiu ir num bar que é próximo da casa dela para poder comprar esse cigarro. Chegando lá, esse bar estava fechado, que segundo ela, esse bar só vive aberto, funciona 24 horas, nunca fecha. E nesse dia o bar estava fechado. Opa aí que viagem! E daí então ela pegou o carro dela e saiu rodando pelo bairro procurando algum lugar que vendesse cigarro. Nisso ela encontrou a adega. Ela foi lá nessa adega, comprou o cigarro dela, comprou tudo o que precisava. E quando ela estava saindo dessa adega, ela se bateu de cara com o ex dela, junto com os amigos dele. Assunta! Ela então passou por eles de boa, não falou nada com eles e foi em direção ao carro dela. Só que aí, mulher, esse bofe, o ex dela, ele foi atrás dela. Pra que esse menino? Pra quê? Pra quê? Ô, mulher! Eles então começaram a conversar, aparentemente de forma tranquila. Eu gosto. Logo então essa conversa tranquila ela virou uma discussão. Ele estava muito alterado porque ele tinha tomado umas, ela o tempo todo tentando manter a calma para não piorar as coisas. Até porque também ela estava longe de casa e estava sozinha. Ela ainda tem 2 filhos e tinha medo de alguma coisa pior acontecer. Os amigos dele então perceberam que a discussão estava começando a ficar acalorada e foram lá tentar acalmar ele porque ele estava completamente fora de si. E nessa hora ela percebeu que ela iria ser agredida. Venha. Ai, ai. Ela foi então, parou, respirou fundo e pediu para o povo da rua para poder tirar ela dessa situação. Só que ela não esperava que a resposta seria de imediato. Eu gosto. Esse ex dela, ele foi lá então, pegou ela aqui pelo cabelo dela, puxou, encarou ela no olho e falou assim: cadê os seus demônios agora? Ele não falou isso não, pô. Não falou não, pelo amor de Deus. Não falou não, gente. Pela misericórdia, não brinca não com gente morta. Já tava tudo ruim e ele conseguiu deixar pior ainda, velho. Ô, mulher, foi uma confusão, foi um auê, foi um lelê. E pra melhorar, ele ainda jogou ela no chão. Calma. Nesse exato momento, do nada, surgiu um homem no meio da rua. Ele veio de patins. Ele foi direto até ela. Ele mandou ela se levantar do chão. Ele olhou no fundo dos olhos dela e falou assim: vai embora pra casa agora. E ela foi. Não falou nada não. Simplesmente obedeceu e foi embora. Espia! Ela sem entender porra nenhuma, sem saber quem era aquele homem, ela foi embora, mas antes de chegar no carro, ela olhou pra trás e nisso ela viu o ex dela lá discutindo com esse homem, o homem de patins, e os amigos desse ex, tudo olhando pra esse homem, todo mundo estatalado, sem reação nenhuma. Gente, Exu de patins. Ela então foi pra casa dela, passou a noite toda em silêncio, não falou nada com ninguém. Quando deu no dia seguinte de manhã, o irmão dela apareceu na casa dela perguntando o que é que tinha acontecido. Ela sem entender nada ficou toda assustada. O irmão dela chegou para ela e falou assim: vem cá, quem era aquele cara de patins que tava com você? Ela sem saber o que responder, foi lá e contou pra ele tudo o que tinha acontecido.
O irmão dela foi lá então e falou que o ex-cunhado dele, né, o ex dela, tinha ligado para ele para poder pedir desculpas e estava mandando perguntar quem era aquele homem que estava de patins com ela, porque ele tinha discutido com esse homem e ninguém ali sabia quem era esse homem. E segundo ele, esse homem ele tinha um semblante muito estranho e no meio da discussão, esse homem gritou assim para ele: "Você não queria me ver? Sou eu." E o que você fez com a minha menina vai ter retorno. Gente, não dá não, não dá. E daí então esse homem simplesmente foi embora e sumiu. Lembra que ele tinha perguntado cadê os demônios dela? Tá aí! Nessa mesma semana, então, teve uma gira de Exu e ela foi com o coração cheio de gratidão, mas ainda assim com muita curiosidade. Assunto! Chegou a vez dela de ser atendida lá na consulta, a consulta indo tudo normal, tudo muito tranquilo, e aí ela foi lá e perguntou quem era a entidade que ela estava conversando. "Eu sou o Exu Morcego, minha filha, por quê?" "Então, meu pai, eu queria agradecer ao povo da rua por ter me tirado de uma situação tão complicada, mesmo sem eu saber quem foi que me ajudou." "Você tem certeza que não sabe, minha filha?" "Não, meu pai, não sei quem era não." "Foi o seu Exu Mirim, minha filha. Ele estava de patins e você não percebeu." Quando ela ouviu isso, mulher, quase que o coração dela saiu pela boca. E nessa mesma noite, ela teve um sonho. Ela sonhou que a casa dela estava com paredes feitas de bolo, com massa branca e recheio de doce de leite. Ela estava com fome? O que é que isso tem a ver? Eu juro que eu estou tentando encontrar a relação que tem a ver assim uma coisa com a outra. Morcego, Exu Mirim. Ah, Exu Mirim. Mas Exu Mirim não é herê não, gente. Exu Mirim é uma falange, até onde eu sei. Exu Mirim é uma falange de novos Exus, né, que basicamente estão se formando até virar, digamos que Exu Tranca-Rua ou algo do tipo. Exu Mirim não é porque ele é uma criança não. Se eu tiver errado, me corrija. E desde esse dia então, ela nunca mais viu e nem ouviu falar do ex dela. E também ela nunca mais viu esse homem de patins que a ajudou. Laroie, meu pai! Mas é o que eu digo, quer pedir peça, mas peça direito e outra, não brinca não com gente morta. E se você gostou desse relato, compartilha ele, compartilha com alguém que precisa ouvir essa história, que precisa se conscientizar e dar uma gargalhada também ao mesmo tempo, porque isso aqui é fofoca com pipoca, então pegue a sua.